Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit-Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Veja, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 10, o tema será Israel e o orgulho dos gentios. Paulo termina o capítulo 10 de Romanos declarando que os israelitas eram um povo desobediente e obstinado, razão pela qual sua condenação era merecida. O apóstolo, todavia, quis dizer que Deus rejeitou os judeus a ponto de não haver mais esperança para eles? Foi essa a pergunta? Será que era essa a dúvida de Paulo ou o questionamento daquelas pessoas que compunham a igreja de então? De maneira alguma, responde o apóstolo, Deus não rejeitou os israelitas, a quem conheceu de antemão. Para justificar sua resposta, Paulo afirmou que ele próprio era um israelita. Você sabe disso, é só ler as cartas, você vai ver Paulo declarando que ele era israelita. É como que Paulo dissesse: alguém tem dúvidas que Deus está salvando os judeus pela fé? Então, olha para mim, eu sou um deles. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 11, verso 1. O comentário bíblico Wesleyana destaca que observações desagradáveis de Paulo sobre o fracasso e a rejeição de Israel foram tratadas nos capítulos 9 e 10. A partir deste ponto, ou deste pano de fundo, ele sugere agora que Deus tinha um propósito misericordioso e construtivo em tudo que ele permitiu. A apostasia não estava completa e Deus não rejeitou o seu povo. Veja, também não é uma rejeição permanente. A gente precisa compreender isso. Como Paulo pensa em plano e propósito de Deus, ele explode, podemos assim dizer, em um hino de louvor e adoração no final do capítulo. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso 1 ao 5. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? Conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estudar a tua palavra. Que possamos compreender de fato o que Paulo está querendo nos mostrar. E que possamos entender que a mesma misericórdia com que Deus nos tratou, tratou também o seu povo, o povo que ele chamou desde Abraão, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que a apostasia da nação israelita, aparentemente total e final, segundo se poderia julgar com base nas explanações de Deus no 9º capítulo desta epístola, na realidade não é nem total e nem final. A primeira porção deste 11º capítulo mostra-se
ou mostra-nos que essa apostasia não é total. E sua última parte mostra-nos que ela não é final. Não é total porque na igreja cristã foi preservado um remanescente, veja bem, de Israel, que reconheceu e aceitou as reivindicações messiânicas de Jesus. E não é final, porque eventualmente, através de muitas tribulações, o tempo da angústia de Jacó e através do livramento que ocorrerá, a despeito da agonia, todo Israel, como nação, haverá de voltar-se para Jesus Cristo. Além do exemplo pessoal, em Romanos capítulo 11, versículo 2 e 3, Paulo lembra à igreja a história do profeta Elias. Isso você pode conferir em 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 18. Declarando que, assim como na época de Elias, Deus tinha separado 7.000 pessoas que permaneceram fiéis. No atual momento, também havia israelitas que aceitaram a Jesus. Inclusive, foram eles que começaram a pregação do Evangelho. Com isso, o apóstolo mostra que nem na experiência do Antigo Testamento, todo o povo de Israel era fiel a Deus. Mesmo na antiga aliança, a salvação sempre foi pela fé na fidelidade de Deus. A tradição profética em Israel, assim como Elias, percebeu que nunca houve, veja, um tempo em que toda a nação fosse fiel a Deus. É importante destacar isso. Mas sempre existiram remanescentes entre o povo. Ou seja, ser israelita de sangue nunca foi uma garantia para a salvação. Paulo afirma que ainda em seu tempo, Deus tinha reservado para si o remanescente entre os judeus, sendo escolhido pela graça e não por obras. A doutrina do mérito, com toda certeza, era a pedra angular da religião judaica. Por isso, o apóstolo alerta os crentes judeus que Deus escolhe por graça, veja, e não é manipulável pelas obras. Israel nunca conseguiu alcançar a justiça que buscava, como povo, por meio das obras. Veja, mas os eleitos receberam pela graça, pois creram no Deus das promessas. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 11, versos 6 a 8. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram? Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Segundo Barclay, aqui começa a aflorar uma verdade tremenda. Como disse um grande erudito, nenhuma igreja ou nação se salva em massa. Por esta razão elementar, a ideia do povo escolhido não se sustentará. A relação com Deus é individual. A pessoa deve entregar o seu coração, fazer a sua própria submissão, render sua própria vida a Deus. Deus não chama os homens em multidão. Veja, lembre-se disso. Ninguém se salva porque é membro, de uma nação, ou porque seja membro de uma família, ou por ter herdado retidão e salvação por causa dos seus antepassados. Veja, salva-se fazendo uma decisão pessoal e individual por Deus. São aqueles homens e mulheres que deram individualmente seus corações a Deus,
que lhe obedeceram e dos quais se compõe o remanescente. O comentário bíblico da carta aos Romanos de Rubem Martins Amorese diz que Paulo estava citando Isaías capítulo 29, versículo 10. O Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. E citou também Deuteronômio capítulo 29, verso 4. O Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Agora, pense comigo. Se somente os que foram eleitos à luz da presciência de Deus alcançaram a justiça, o que aconteceu com os outros israelitas? É uma boa pergunta, né? Eles foram endurecidos. Como já vimos, Deus só endurece os endurecidos. Ou, em outras palavras, Deus entrega os endurecidos a si próprios. O termo que traduzimos como endurecido vem do verbo que indica o crescimento de um calo em qualquer parte do corpo. Veja, tal parte torna-se insensível a qualquer estímulo. Assim é o ser humano que se afasta de Deus. Ele perde a capacidade de ouvir. Veja, ele não consegue mais ouvir Deus falar, de sentir, de perceber o chamado de Deus. Mas Paulo acrescenta em Romanos capítulo 11, verso do 11 ao 13, que Deus, em sua infinita sabedoria, abriu o caminho para que os gentios entrassem. Por conta da desobediência dos judeus, pois estes não reconheceram que Jesus era o Messias, como disse o apóstolo João no capítulo 1, verso 11 a 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus lhes deu o direito de serem filhos de Deus. É lógico que Paulo não vê o endurecimento dos judeus com bons olhos. Aliás, ele deseja ardentemente ver seus patrícios salvos. Por isso, podemos dizer que o apóstolo acreditava na incrível capacidade de Deus de fazer com que algo bom emane de algo ruim. Veja, Deus é mestre em fazer isso. Deus é tremendo em fazer coisas desse gênero. Você vê isso por toda a Bíblia. Isto é, torna a rejeição de Israel em uma bênção para os gentios. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 13 ao 15. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? O comentário bíblico wesleyano diz que Deus teve um imediato e um objetivo final em todas as suas relações. O resultado imediato da rejeição de Israel foi a evangelização dos gentios. Quando os santos em Jerusalém foram perseguidos, eles espalharam e levaram o evangelho por onde passaram. Quando Paulo pregou nas sinagogas e eles não responderam, ele se voltou para os gentios. Quando centros judaicos se recusaram a absorver o tempo e os esforços da igreja primitiva, ele simplesmente os libertou para testemunhar e estabelecer igrejas nas regiões distantes. Por sua queda veio salvação aos gentios. Paulo se regozija pelo gentio, pois também são pessoas por quem Cristo morreu. Desta forma, Paulo, de fato, diz que um de seus objetivos é provocar ciúmes nos judeus, mostrando o que Jesus fez entre os gentios.
Um dos modos mais efetivos de fazer com que alguém deseje o Evangelho de Deus é fazê-lo enxergar as mudanças reais que Jesus causa na vida de um grupo de pessoas. Por isso, Paulo desejava e orava para que um dia os judeus vissem o poder de Deus que salva e transforma, atuando na vida dos gentios e assim, pelo testemunho dos gentios, desejassem com ciúmes a mesma salvação e transformação. Antes de continuar a falar diretamente do texto, quero lembrá-los de que as epístolas são de caráter pastoral. Isto mesmo. Paulo está escrevendo sobre esses temas para que judeus e gentios entendam que ninguém é melhor que ninguém. Porém, até aqui Paulo está dando um puxão de orelhas nos judeus. Imagino os gentios pensando: fala, Jeová, né? Você não ouve isso dentro da igreja? Fala, Deus. Que pena que aquele irmão judeu não está aqui, né? Como às vezes a gente vê dentro da igreja. Ainda bem que não sou judeu. Os judeus perderam o espaço deles. Chegou o nosso tempo. A gente ainda vê coisas desse tipo na igreja hoje. Mas, a partir de agora, eu quero que você preste atenção. Paulo está dizendo que ele incluiu os gentios na conversa. Em seguida, no versículo 16, Paulo faz duas comparações para mostrar por que os gentios não deveriam menosprezar os irmãos israelitas. A primeira diz respeito à massa que deveria ser consagrada antes de ser consumida, pois uma parte dela era ofertada a Deus. Assim feito, toda a massa estaria consagrada. Você pode conferir isso em Números, capítulo 15, verso 19 e 20. A segunda tem a ver com a raiz de uma árvore e seus ramos. Era comum na antiguidade plantar mudas de árvores sagradas para uma divindade. Quando essas árvores começavam a crescer, cada ramo que brotava já era sagrado, pois sua origem era uma raiz sagrada. Para entender essas duas figuras, é necessário reler Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Pois Paulo está relembrando aos gentios que assim, veja, como parte da massa e a raiz da árvore consagrada todo o resto, ou seja, os antepassados dos israelitas deixaram um legado de fé para eles e cada remanescente de Israel herdou a fé de seus pais, sendo eles a oliveira cultivada da ilustração. A oliveira cultivada era um símbolo usado para Israel, cujas raízes são os patriarcas e o tronco, a continuidade de suas histórias. Essa oliveira, contudo, teve alguns ramos cortados e alguns ramos de oliveira brava enxertados. Logo agora, tanto os ramos naturais como os enxertados se alimentam da mesma seiva que vem da raiz. Ou seja, tanto os judeus como os gentios que creram em Jesus estão ligados pela mesma tradição de fé que tem origem nos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, também chamado de Israel. E juntos são uma só oliveira, um só povo. Por isso, Paulo lembra aos gentios a origem da mensagem que sustenta a fé deles. Eles foram enxertados na tradição de Israel. Ao usar essa figura de linguagem, é como se Paulo dissesse para o orgulhoso membro gentílico: analise o quanto você deve aos judeus. Veja, que pastoral de reconciliação estamos vendo. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso 21 ao 23.
Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que nós, os gentílicos cristãos, deveríamos aprender uma dupla lição. Por um lado, não existe perante Deus nenhuma candidatura natural, podemos assim dizer, ao inferno. Pessoas flagrantemente não eleitas podem se tornar eleitas. Mas vale também o reverso, ou seja, não existe uma postulação mecânica da salvação. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Pessoas eleitas podem vir a ser rejeitadas. O Novo Testamento contém, para os membros da igreja cristã, advertências que falam profundamente ao nosso coração. Nessa proclamação sobre Deus, a bondade que presenteia e o rigor do juiz perfazem uma unidade inseparável. Primeiramente, sobre a severidade, de fato, Deus é perigoso. A Bíblia fala para temer a Deus, a saber, para que todos, em todo tempo, façam isso. Salvar-se de Deus é possível unicamente quando se foge para Deus, diz Martinho Lutero. Permanecer na salvação somente é possível se permanecer na bondade. Veja, é uma paráfrase especialmente bela para estar firmes na fé, do versículo 20. Continuando em sua exortação aos gentios, Paulo afirma que eles conheceram a bondade de Deus, enquanto os judeus provaram a sua severidade por conta da sua desobediência. Se os gentios permanecerem fiéis, permanecerão nessa bondade. Mas se os judeus abandonarem sua incredulidade, crendo em Jesus, eles serão enxertados novamente. Podemos perceber que o critério que Paulo usa tanto para os judeus como para os gentios é o mesmo. É preciso crer em Jesus, pois ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Paulo continua seu argumento em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 32, afirmando que existe um mistério que é: Israel está endurecido até que chegue a plenitude dos gentios. Em outras palavras, esse endurecimento perdurará enquanto a missão estiver em andamento entre os povos, até que ela alcance ou aconteça plenamente. Esse argumento de Paulo é complexo, mas muito interessante, pois o endurecimento dos judeus levou à salvação para os gentios que estavam em desobediência. Porém, a plenitude dos gentios levará à plenitude dos israelitas, que, no momento, estão em desobediência por não terem reconhecido seu Messias. Ao concluir, vemos que Paulo apresentou com grande seriedade e utilizando-se de uma linguagem absoluta a questão da eleição e da reprovação divinas, de tal maneira que se suporia que não há oportunidade alguma para a escolha feita pelo próprio homem. Entretanto, o apóstolo mostra que a escolha humana, ou seja, o exercício da vontade, deve ser visto como algo que age juntamente com a vontade divina. De tal modo que as decisões de Deus não são arbitrárias, mas estão alicerçadas sobre razões morais autênticas. Chegamos também a uma conclusão humilhante.
Aqui é uma revelação dupla de Deus. A palavra para bondade expressa a ideia de utilidade, a beneficência ou recompensas. Já a gravidade é a partir da palavra para cortar. A bondade é uma visão muito mais popular de Deus, mas a gravidade, veja, e julgamento são igualmente verdadeiras. Dessa forma, o caminho da graça passa de um lado para o outro. Isto é, os gentios não alcançam misericórdia sem Israel, mas também não há misericórdia para Israel sem os gentios. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Você pode ver isso em Romanos capítulo 11, verso 32. A partir desse fluxo de graça, podemos assim dizer, todo o povo de Israel será salvo. Ou seja, os que acreditarem na fidelidade de Deus. Por fim, nos versículos 33 ao 36, a teologia vira poesia. Isso mesmo. Paulo adora a Deus reconhecendo sua soberania por meio de uma linda adoração. Ele reconhece que Deus e suas ações estão além da capacidade plena do entendimento humano, sendo o momento em que a razão se coloca de joelhos e reconhece o tamanho do Deus que servimos. Eu finalizo perguntando, assim como Paulo, veja, você tem lutado pela unidade da igreja? Você entende que Deus só tem um povo, formado por todas as raças, tribos e etnias? Você entende que existem doutrinas que estão além da nossa capacidade humana e por isso são doutrinas de fé? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender e a entender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Israel e o orgulho dos gentios. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever no canal, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo, é isso mesmo. Então, gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois cada vez que você dá um like, deixa um comentário, deixa a sua opinião, o YouTube divulga para outras pessoas, porque aquele conteúdo é bom para outras pessoas também. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Veja, você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.